Pessoal, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não volto aqui no canal, né? Ah, as coisas têm sido bem difíceis e vocês sabem que eu sou professora, então aconteceram várias coisas que me consumiram muito tempo e, infelizmente eu não consegui parar para produzir conteúdo aqui para o canal. Normalmente eu posto algumas coisas no meu Instagram. É, lá, né, tem mais engajamento e tal, tem mais visualização, e depois eu posto aqui no YouTube. Mas tem coisas que eu gosto de fazer exclusivamente para o YouTube. E hoje eu vou começar uma série de vídeos. Eu não vou me comprometer, é semanal, é quinzenal, é mensal, enfim. É uma série de vídeos especiais com o mesmo tema. O que é fato e o que é interpretação. Frequentemente, vocês sabem, quem acompanha aqui o Observatório das Origens, né, o canal, programa que eu tenho aí com o canal com o Michelson, né, o Michelson Borges, a gente fala bastante sobre notícias e tal. Frequentemente a gente fala coisas a respeito, isso aqui é evidência, isso aqui é interpretação e tal. E eu gostaria de fazer algo mais focado, porque eu acho que quem não tem acesso, especialmente a esse meio científico, acadêmico, às vezes tem um pouco de dificuldade para separar as coisas, até porque a forma como os textos são escritos nos deixa, né, meio confusos. Espera aí, o que que eu quero aqui? No que eu vou acreditar? Isso aqui é interpretação do jornalista, do cientista? Até que ponto eu posso confiar? Será que eu preciso verificar as evidências, verificar o artigo, verificar o que ele está falando? Então, eu acho muito interessante, isso faz parte do letramento científico, né? A gente, de fato, entender como a ciência funciona, como ela é feita, a quem a ciência serve, né? Será que ela serve aí a interesses é, é, enfim, dos cientistas, de empresas, da política? Quais são os interesses envolvidos? Então é sempre importante a gente conhecer, não é mesmo? E uma das coisas que eu gosto de fazer bastante é dar aula, né? Como eu falei, eu sou professora e não tem como separar isso de mim. Não é eu estou professora, eu sou professora o tempo inteiro. Se eu sempre quero ensinar alguma coisa, tá bom? É algo que é intrínseco a mim. Então eu pensei em, sempre que eu achar alguma notícia interessante, em pegar essa notícia ou algum artigo de opinião, né? E falar a esse respeito. E para isso, a gente vai estabelecer alguns critérios aqui, entendeu? E é muito legal que você participe e acesse o link dessa notícia que eu vou passar. Tá aqui na descrição. Confira junto comigo. A notícia está em inglês, então é só você ir com o botão direito do mouse e traduzir a página. Eu vou mostrar ela aqui em inglês porque eu fiz umas anotações em inglês. Mas você pode conferir aí, tá? Vamos separar esse momentinho de estudo aqui. Antes disso, não tem como não falar para você se inscrever aqui no canal. Estamos aí quase chegando nos 2.000 inscritos. Eu sei que se eu fosse mais frequente assíduo aqui nos vídeos, talvez tivesse mais inscritos, mas se você aí que vem aqui ver os vídeos e vai embora, dá esse incentivo, se inscreve e se você curte o conteúdo, coloca o sininho para você ficar sabendo das notificações. Pega esse link e divulga nos grupos, tá? E aí, assim, o YouTube, peraí, esse vídeo é bacana, a galera tá participando, a galera tá engajando, deixa eu sugerir para pessoas que têm gostos similares, ele vai fazer isso. Com isso, a gente vai crescendo, tá? Então, se inscreve, não deixe de se inscrever. E como faz muito tempo, né, que, enfim, eu não faço o Observatório das Origens versão estendida, essa pode até ser considerada uma versão estendida, mas eu vou falar de um tópico só, né? Eu queria ler com vocês aqui alguns comentários que apareceram durante esse longo tempo e que eu dei uma sumida, mas que agora planejo voltar, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês.
Bom, você tá vendo aqui a minha tela aqui do canal, né? Eu tenho aqui alguns comentários, pessoal aparecendo para agradecer os conteúdos, elogiando o DNA é incrível, muita fé como você tem que ter, admiro, isso é verdade, realmente. Muito boa a sua aula, obrigada. Massa, João, obrigada por aparecer aqui no canal, por comentar, viu? Eu senti falta dos teus vídeos. Obrigada, George. Realmente foram dias aí bem complicados. Aqui tem uma dúvida, mas eu acho que eu não vou nem ler isso aqui porque eu não me sinto preparado para responder isso, tá, Jorge? Talvez seria legal você perguntar para um geólogo, tá? Pessoa que tem um conhecimento mais especializado. Eu domino algumas coisas de geologia, mas é mais aplicado à biologia, né? Então, coisas mais específicas, assim, para mim fica bem difícil, tá? Eu sugiro que você, então, fale a esse respeito, até porque essa questão de asteroides e tal, uma ideia, hipótese do Dr. Naora é que esses asteroides possam ter vindo do cinturão de asteroides que está lá em Júpiter, mas eu não sei argumentar a esse respeito, tá? O Rogerinho, muito esclarecedor, obrigada. Aí tem aqui a Arlete também, sempre tá por aqui, né? Esse site da CBN e a cientista entrevistada tem muito que aprender sobre cosmovisão. Diferenciar ciência enquanto método de coisas que não podem ser falseáveis, sendo fenômenos naturais ou não. Enfim, realmente, né? Inclusive, o objetivo desse vídeo que a gente tá vendo agora. Joel aparecendo, nosso amigo JB Ninja também. Qual a sua opinião sobre designer inteligente, mais precisamente do TDI? Eu sou totalmente a favor da TDI, teoria do design inteligente, tá? Né? Enfim, tem alguns vídeos aqui no canal, mas a teoria é excelente, né? Alguns métodos aí científicos para a gente identificar um designer, né? Ou a presença de design que vem de uma mente inteligente. Tem aqui Marvelous, acho que não deve ser fã do Michelson, mas tudo bem. Obrigada por, mesmo você não sendo fã, assistindo o vídeo, me dando visualização. Obrigadão, tá? Eduardo Litzer é um criacionista que está planejando ensinar seu público a ler um artigo, é isso mesmo. O Eduardo, inclusive, ele é excelente, excelente. Sou fã dele, é um cara muito bom da área da bioquímica e tal, química, então é muito bom ter pessoas cada vez mais capacitadas para somar, né? Quem sabe aí a gente não faz alguns conteúdos em collab, né? Ele é bem técnico, realmente isso é excelente. Tem um pessoal elogiando aqui os vídeos do Solar, aqui as coisas dos vídeos do Observatório das Origens aqui também. Tem aqui Adriano Gomes, 4556. Esse já é um vídeo recente, né? Absurdo as pessoas acreditarem na teoria de Darwin. Estou lendo o principal livro dele, Origem das Espécies. É absurdo acreditarem realmente que plantas animais terrestres, por exemplo, no frio extremo, no período glacial, do nada as plantas migraram para outro local muito distante em busca de locais com ambientes temperados, né? Assim, não é que as plantas migraram, né? Elas acabaram sendo levadas, sementes e tal, pelo vento, água, e acabaram se adaptando bem nesses lugares, especialmente. A gente precisa lembrar também, no século XIX, o nível de conhecimento que existia era bem precário se a gente for considerar o tanto que existe hoje, né? Mas a sua alimentação, Darwin postulou algumas coisas que realmente, para nós, hoje não faziam o menor sentido. Como a planta pode migrar do frio extremo do alto do Himalaia para o Equador para sobreviverem, né? Como eu disse, vento, água, né? De repente, sei lá, uma grande inundação que acabou transportando essas coisas para lugares bem longes, não sei. Outra, alguns tipos de plantas iguais encontrados a milhares de quilômetros um do outro. A migração aconteceu por causa de terra que estavam grudados dos pés das aves ou através de sementes grudadas nos bicos dos pássaros. Isso pode, pássaros, né? Que aves, na verdade, não pássaros, né? Os pássaros são um grupo aí das aves, mas muitas aves são migratórias, né?
E quando essas aves elas ingerem plantas que têm sementes, acabam ajudando a dispersar essas sementes para lugares bem distantes. Então isso é totalmente plausível, tá? Não vejo dificuldade com isso. Outra, dinossauro que virou galinha. Sim, atualmente a teoria da evolução afirma, né? Não é unanimidade, mas muitos afirmam que as atuais aves aí, um grupo pelo menos delas são dinossauros, né? Outra, a vida veio nos meteoros. Talvez não a vida, de acordo com a panspermia cósmica, mas blocos construtores essenciais da vida, né? Outro, urso virou baleia, sim, Darwin afirmou isso no livro dele, mas depois tiraram isso do livro, tá? De tão absurdo que era essa afirmação do Darwin. Enfim, tá difícil de terminar o livro, A Origem das Espécies, realmente precisa de muito mais fé para acreditar em uma boa parte desse livro. Gente, muitas coisas estão nesse livro e também são muito, faz parte de raciocínio, sabe? Que o Darwin, ele acabou fazendo alguns exercícios ali no livro, nem tudo que ele falou estava provado, tá? Ele acabou usando algumas evidências, mas muitas das coisas ali, algumas eram especulação dele. Inclusive, tem um capítulo no livro dele que ele fala só apenas a respeito das dificuldades assim, da teoria, né? Dele. Então, enfim, é isso, tá? Ele diz aqui, se um criacionista confirmar um absurdo desse, seria crucificado. Já evolucionistas podem propor qualquer besteira que ninguém desconfia. É cosmovisão, né? Do paradigma, enfim, as pessoas elas acabam aceitando porque é a única possibilidade alternativa que elas têm. Aí também o mesmo Adriano, mente dos evolucionistas estão circulando mesosamente analisados, acreditam em cada coisa, como pode ser preservado tecido mole por aproximadamente 65 milhões de anos, estão tentando encontrar explicações para isso, tá bom? Continua aqui o Ayrton, né? Os canais naturalistas costumam sempre mostrar espécies com características ditas como intermediárias, dando a entender que de fato a evolução teria ocorrido. Porém, é interessante notar que quando eles fazem as reconstruções filogenéticas, as reconstruções mais recentes mostram espécies que antes eram consideradas como elos de transição em linha reta e agora são consideradas como linhagens paralelas. Veja como isso pode mudar de acordo com os pressupostos, né, que o cientista usa para construir esses modelos. Esse é o ponto importante porque falam agora que a evolução acontece em ramificações, não de forma linear. Na verdade, o que acontece é que fósseis que deveriam estar em sequência linear não estão aí. Usam esse argumento para fugir da constatação de que existem grandes lacunas para preencher a sequência evolutiva que teria sim que ser linear. A fuga deles é ignorar essas lacunas, pegar as características ditas transicionais das linhas mais próximas, seguindo o padrão temporal, e então aplicam a fala de que a evolução acontecer. Realmente, vamos interpretar, né, e tentar desviar aí do grande problema. Então, utilizam o argumento: quanto mais para trás no tempo, mais as linhagens vão ficando cada vez mais parecidas umas com as outras. Isso seria o esperado se a evolução fosse verdadeira. No entanto, isso é uma forma de fugir da constatação de que faltam muitos elos evolutivos em sequência linear para comprovar a evolução. Ayrton, você está correto, tá? É isso mesmo. Muito boas suas colocações, tá, Ayrton? Sempre você, sua mãe, sempre aparece aqui no canal. Muito bom, continue contribuindo, tá? Aprendo muito com vocês e você está completamente correto. Só lembrando, pessoal, que ou tá aí vendo o vídeo, né? Ou tá vendo aí o podcast, ouvindo o podcast, né? Lembrando que os áudios aqui do canal estão sempre no Spotify. Coloca lá o Observatório das Origens, de repente você tá sem tempo de ver ou sem dados para ver, mas você consegue ouvir, é só procurar lá no Spotify ou no Deezer, enfim, nas plataformas de áudio, tá? Mas enfim, realmente esse comentário do Ayrton, ele vem no contexto do que nós comentamos aí, eu e o Michelson, a respeito de uma pesquisa que foi publicada de um modelo, né, que foi construído por alguns aí paleontólogos e geólogos para tentar preencher as lacunas do registro fóssil com modelo de computador. Se você quer saber mais, volta ali no vídeo.
O Medo de Darwin e a Descoberta do microRNA, que você vai conseguir ver direitinho, tá? Sobre a questão das aves convivendo com dinossauros cretáceos desde o final do Jurássico, isso nunca foi novidade. O pássaro Bactornis tinha dentes no bico, justamente por isso os evolucionistas falam que aquilo é uma característica herdada dos répteis. Como eu comentei no vídeo com o Michelson, quero muito preparar um conteúdo especificamente a esse respeito. Mas eu preciso de tempo para isso, gente. Preciso de tempo para conversar com as pessoas, para entrevistar as pessoas. Mas eu ainda vou falar sobre isso. Tem todos os comentários que foram feitos a esse respeito, questionamentos extremamente válidos. Então, aguarde, tá bom? Joel também aqui, o Hugo também falando muito legal. Esse já foi os cortes, né, que eu publiquei desse vídeo com o Michelson. E aí, esse foi bem recente, aqui em menos de 1 hora. Então, o Jorge, ele falando o seguinte: se a evolução em passinhos lentos e graduais teria que ter granulidade desses passinhos de registro fóssil, mas os próprios supostos passinhos lentinhos já são um problema enorme para a teoria da evolução. Isso porque mudanças muito sutis não seriam percebidas como vantagens nas populações. Além dos ambientes, dificilmente permaneceriam os mesmos durante os pós-milhões de anos, assim as pós-pressões não se manteriam. Realmente, muitos desafios aí para a teoria evolutiva, viu? Então, os evolucionistas estão lutando aí para tentar. E assim, né, gente, a gente precisa também reconhecer aqui que não é fácil reconstruir coisas do passado, tá? Então, a gente precisa entender essa parte da ciência também, mas as explicações acabam sendo bem complicadas, certo? Bom, gente, vamos lá. Vamos para o nosso objetivo aí central do vídeo de hoje. Lembrando, não esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta de ouvir podcasts, esse programa também está disponível na forma de podcast. Você pode aí conferir por lá também, inclusive assistir por vídeo lá também, tá? Não só áudio, mas enfim. Então a gente tem aqui o nosso primeiro vídeo da série Fato ou Interpretação, né? Eu peguei esse artigo aqui, já tem um tempo que eu fiz as observações nesse texto, e o meu objetivo realmente seria comentar e fazer isso que eu comecei a fazer agora. Então vocês vão ver aqui, clica novamente, pega esse link e acompanha também para a gente fazer o estudo. E eu queria compartilhar com vocês esse artigo que diz o seguinte: se alguém nos desenhou ou nos projetou, com certeza eles não eram inteligentes, né? Então, aí o subtítulo diz o seguinte: apesar de toda a evidência científica, os negacionistas da evolução afirmam que seria impossível explicar esse processo sem um master plan, né? Um plano maestro de um condutor de uma orquestra. Mas o estudo da biologia na profundidade, sua profundidade, torna claro que se foi um plano, para começar, não foi o melhor, ou não foi muito grande, né? It wasn't that great, então não foi o melhor que poderia ser. Então, o texto aqui é pequeno, é rapidinho, tá? Mas vocês vão ver aqui no vídeo que eu coloquei, eu fiz algumas marcações. O que tá em verde são coisas que eu concordo, tá? Aprendi isso com o professor no mestrado, ele deu um trabalho pra gente fazer e foi bem interessante. Então a gente sempre vai usar essa técnica. O verde, eu acredito. O vermelho, quer dizer, o verde eu concordo. O vermelho eu não concordo. E o laranja, tipo, pode ser que sim ou é isso, mas tem aquelas coisas, né? Não é bem assim. Então vamos começar aqui. Se você novamente está vendo ele em inglês, só botão direito do mouse e traduzir, certo? Então nós temos aqui que diz o seguinte: a biologia evolutiva é um fato. Não importa quão fervente ou quão, enfim,
Ah, a biologia evolutiva é um fato, não importa quão ferventes são os negacionistas. E aí você já tá vendo que eu coloquei em vermelho, né? Veja, fato é algo que é verdade. Fato é algo que é inegável. Fato é algo que é comprovado. Fato é algo, por exemplo, hoje está nublado aqui em Blumenau. E isso é fato, eu tô vendo. Agora, dizer que a evolução evolutiva é um fato, isso é ir muito além da evidência. E outra coisa, isso pode carregar um certo sentido dúbio, porque qual é o tipo de evolução que você está se referindo? Você está se referindo a qualquer tipo de mudanças que acontecem nos seres vivos, tanto as pequenas quanto as grandes? Porque se você estiver falando daquelas pequenas que tem a ver com adaptação, cara, eu concordo totalmente. Só que nesse sentido aqui, eu sei que ele não está falando só das pequenas. As grandes, as macro, aquelas que fazem surgir grupos distintos completamente, com órgãos, membros, planos corporais distintos. Desculpa, isso nem o registro fóssil apoia, tá? Nem o registro fóssil. Bom, enfim. E aí ele segue aqui, né? Fala que a evidência científica que apoia é assim, overwhelming, ou seja, é uma coisa que a quantidade é tão grande que só quem realmente não quer não vê. Depois vem aqui que por algum tempo foi assumido por alguns que a história bíblica da criação era literal. E baseado na Bíblia, um arcebispo chamado James Ussher, ele calculou que a criação ocorreu em 22 de outubro de 4004 a.C. Isso contradiz a evidência do registro geológica, a evidência geológica, né? Que aponta para a idade da Terra como tendo mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E não explica a existência de fósseis que já não existem mais, animais aí que viveram há milhões de anos atrás. Bom, aqui a gente tem altas polêmicas, tá? Realmente, por isso que eu coloquei em laranja. Peraí, não é bem assim. Realmente, o James Ussher ele fez essa estimativa, inclusive é daí que realmente os cristãos tiram a questão de que a vida foi criada há 6.000 anos atrás. Existem algumas pessoas, alguns criacionistas que entendem que a Terra, nosso planeta Terra, né? Ela realmente é muito antiga, tem alguns bilhões de anos, mas a vida é muito recente. E veja, você pode ter rochas aí, especialmente as magmáticas, que são muito antigas. Só que fósseis, será? A grande questão tem a ver com datação. E datação é um termo muito controverso, gente. Primeiro porque você não pode datar o fóssil diretamente, porque você vai destruir o fóssil, então nenhum paleontólogo quer destruir o registro fóssil, né? Então, às vezes é feita uma datação indireta. Então, vamos datar ali a rocha magmática que está mais próxima, porque a idade é aproximada dos dois. E aí, depois que você tem a idade daquela rocha magmática, né? Ou aquela rocha ali onde o fóssil foi encontrado próximo, todas as próximas camadas que você encontrar, aquele tipo de fóssil vão ter mais ou menos a mesma idade, e assim você vai seguindo, né? Lembrando que aqui eu não tô falando de carbono 14, tá? Carbono 14 é algo só para coisas que tem matéria orgânica, tá? Tô falando de rocha mesmo. Então, por isso que eu coloquei aqui essa questão. Seja qual for a sua perspectiva, nós criacionistas, nós que cremos aí no criacionismo bíblico, aceitamos que a vida é recente. 6.000, 7.000, sei lá, 10.000 anos, não importa, mas ela de fato não foi criada ou não surgiu espontaneamente há 3 bilhões e pouco de anos atrás, tá? Continuando aqui, ó. E fala, inclusive,
que nenhum texto sagrado faz menção desses animais que foram extintos. Obviamente, gente, olha, isso aqui é realmente alguém que quer falar mal e alguém que não gosta de quem é cristão, tá? Como é que você vai pegar um livro que foi escrito por tantas pessoas diferentes há tanto tempo atrás e querer que nomes que foram dados agora, século XIX, século XX, e tantos nomes populares diferentes para o mesmo animal apareçam na Bíblia? É igual, ai, eu não acredito que dinossauros existiram porque a palavra dinossauro não está na Bíblia. Claro, cara, dinossauro é uma palavra que foi criada pelo Richard Owen, sabe? Lá no século XIX significa réptil terrível e tal. Então, assim, lagarto terrível, né, eu acho. Então, isso me dá preguiça, tá? Realmente, não tem o nome desses animais na Bíblia, por isso que tá verdinho. Mas isso não me faz desacreditar da existência desses animais. Enfim, infelizmente eu sei que tem muitos cristãos que não acreditam em alguns animais só porque não aparece na Bíblia. Eu penso assim, ai, como que Deus foi criar animais tão terríveis, tão cruéis? Como que você sabe que eles são cruéis? Só porque eles têm o dente pontudo? Só porque aparentemente a reconstrução que é feita baseada nos fósseis, ela é tão terrível como Hollywood conta? Peraí, Hollywood tem interesse que você acredite que esses animais são terríveis, né? Faz parte do plot do filme. Então, beleza. Aí ele continua dizendo que algumas explicações peculiares têm sido propostas para endereçar a esses assuntos, como, por exemplo, Deus teria criado o registro fóssil para testar a nossa fé e que dinossauros que foram extintos porque eles não couberam na Arca de Noé. Gente, isso aqui eu não concordo. Só que, infelizmente, a pessoa que escreveu isso aqui não tá delirando, tem gente que acredita nisso. Talvez você que está assistindo esse vídeo não acredite nisso. Talvez, enfim, as pessoas próximas, eu não acredito nisso, mas tem gente que fala disso, tá? Que Deus criou esses animais terríveis para testar a nossa fé. Que, nossa, eles não couberam na arca, eles eram tão grandes, não entraram, foram extintos. Peraí, e se de repente eles entraram na arca enquanto eles eram filhotes? Ou enquanto eles estavam em ovos, por exemplo? A gente não tem detalhes a esse respeito. Quando a Bíblia diz que os animais entraram na arca, ela só diz que os animais entraram, não disseram animais adultos, ou animais filhotes, ou ovos foram levados para a arca. A gente não tem esses detalhes, então a gente não tem como dar maiores informações a respeito, sabe? Como isso foi omitido, a gente entende que provavelmente Deus achou que isso não seria importante para nós, tá? Então, realmente nessa área de especulação, infelizmente algumas pessoas pegam muito pesado nisso, tá? Mas que eles viveram ao lado de humanos antes do dilúvio. Realmente, né? Se nós cremos que Deus criou os animais na semana da criação, criou o homem ali no sexto dia, e os dinossauros foram criados por Deus, eles viveram. Agora, eu não tenho no registro fóssil algo para apoiar isso. Isso também é uma interpretação que eu tenho a partir do texto bíblico. Eu não tenho algo textual falando, que Adão e Eva, eles andavam com um tiranossauro Rex lado a lado, sabe? Não tem, cara. Não dá. Não dá. Então, peraí que deu ruim. Isso. Então, assim, isso é também interpretação, tá? Isso é interpretação. Mas é algo que nós temos evidências porque a gente acredita na confiabilidade do texto bíblico, né? Então a gente vai, enfim. Mas realmente algumas coisas a gente infere, tá bom? Aí diz aqui que, claro, que humanos e dinossauros nunca foram encontrados no mesmo extrato, que eu acabei de falar, a gente nunca encontrou os dois juntos, tá? Mas isso não dissuadiu aquelas pessoas que são os negacionistas, né, da evolução.
imaginar que humanos primitivos coexistiram com dinossauros é encontrado na literatura religiosa frequentemente. Também tem uma escola de pensamento que pula, né, os criacionistas, os argumentos criacionistas mais radicais, mas mantém ou afirma que é impossível explicar a evolução sem a existência de um plano previamente estabelecido, ou como eles preferem chamar, de um design inteligente, né? Essa é uma tentativa de localizar a ideia de Deus, ou de colocar, né, encaixar a ideia de Deus com a evidência da evolução biológica, tentando camuflar qualquer argumento, qualquer plano de fundo religioso, o que pode... Eu não sei o que é patina of scientific thought, mas enfim, o que ele está dizendo aqui é que basicamente o design inteligente é uma forma de camuflar a cosmovisão criacionista. De fato, nas origens do design inteligente, a gente tem o envolvimento de criacionistas, né? E por isso que algumas pessoas acabam falando que, beleza, se criacionista tem todo esse estigma e tem toda essa questão aí de ser chamados de negacionistas, então vamos dar uma nova roupagem científica, é por isso que eles chamam de pseudociência, para a gente ser um criacionista com outro nome, tá? Pode ser que no início tenha sido assim, mas se a gente for olhar o movimento do design inteligente, especialmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu não diria tanto, mas especialmente nos Estados Unidos, eles tentam manter muito bem separado essa questão da religião, né, com a ciência. Então, tem muitos proponentes do design inteligente que eles são agnósticos ou enfim, mas eles não são cristãos e eles simplesmente acham que a teoria darwinista não faz qualquer sentido. Então, para eles não é suficiente, eles estão em busca de algo mais, né? Então, eu coloquei aqui em laranja porque mais ou menos, né? Realmente tem pessoas que são adeptas do design inteligente e não são cristãs, mas tem aquelas que são, né? Agora, eu não posso julgar a intenção das pessoas, eu não conheço a intenção das pessoas. Se no início o design inteligente foi criado para ter uma nova roupagem, como se fosse um rebrand, né, do criacionista, eu não sei. Seja o que for, eu acho que é uma forma interessante da gente trazer essa ideia que é científica de um designer, né, sem nomear o designer. E aí a gente tem essa questão da cosmovisão. Cada um vai interpretar as evidências de alguma forma. Então, para alguém, esse designer pode ser Deus, para uma pessoa, sei lá, um extraterrestre que veio aqui na Terra, fez tudo e foi embora, não sei, tá? Mas veja que até aqui, gente, ó, é tudo interpretação, tá? É tudo interpretação. E até mesmo quando você fala aqui, por exemplo, que ele fala aqui que não tem esses animais, né, do registro fóssil com os humanos no mesmo extrato geológico, isso é fato, isso é evidência. Até hoje não foi achado nenhum registro da presença de humanos junto com fósseis de dinossauros. Isso é a evidência de fato, isso é o fato mesmo. Então, até agora tudo é interpretação. Então, a gente vem aqui, por exemplo, no próxima parte que eu grifei, que diz aqui, ó, para terminar o parágrafo anterior, né? O design inteligente, os adeptos do design inteligente, né, os apoiadores, aceitam que a vida pode evoluir, mas eles entendem que a evolução precisa de um diretor ou de alguém para dar o direcionamento, que não pode acontecer por acaso, né? E aí, essa próxima parte que eu grifei em laranja, diz aqui, ó, uma das mais lindas partes da evolução da teoria de Darwin-Wallace é aquela que explica a evolução biológica em termos de mudanças
que acontecem por meio do acaso e seleção, dirigidas pelas circunstâncias da natureza. Isso aqui, mais ou menos, né? Realmente o Darwin e o Wallace, eles eram naturalistas e, portanto, afirmavam que, né, essas coisas aconteciam ao acaso e etc. Só que você pode até usar a seleção natural para dizer que acontece algum tipo de mudança. Só que a seleção natural, ela só vai agir naquilo que já existe, né? E muitas vezes o que a gente vê é que existe uma personificação da seleção natural, como se ela tivesse escolha, né? Como se ela intencionalmente escolhesse aquelas formas que são mais aptas. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, tá, gente? A gente pode até encontrar questões relacionadas à seleção natural, envolvidas em pequenas mudanças, como dos tentilhões, vocês sabem que eu sempre falo aqui, mas também existem outras situações, tá? Mas dizer que isso leva a mudanças grandes, tá? É complicado. Aí continua aqui no próximo parágrafo, que começa o seguinte: um dos argumentos mais frequentemente empregados pelo design inteligente, pelos apoiadores, né, é a complexidade redutível. Existem muitas estruturas biológicas complexas, como o olho humano, por exemplo, que requerem a presença de muitos elementos. De acordo com o argumento da evolução dos negacionistas da evolução darwiniana, eles não poderiam ter sido formados por acaso pelo acúmulo de pequenas mudanças. Realmente, é isso que a teoria do design inteligente afirma, né? Mas isso é fácil de refutar. Gente, olha só. Eu vou dizer para vocês, prestem atenção em como os defensores da evolução facilitam e minimizam essas mudanças que são tão complexas, tá? Então, é tudo muito fácil. Então, fazer vida é seguir uma receitinha de bolo. Formar um olho, que é uma estrutura que é cheia de membranas que atuam como lentes e que vão projetar uma imagem que precisa ser consertada com o cérebro. Ou seja, não adianta ter só o olho. Eu preciso ter uma região específica do cérebro com nervos específicos, com neurônios específicos para poder interpretar isso. Eu preciso ter os dois, mas é fácil, tá? Isso aqui é fácil de refutar. Continua. O que acontece é que a evolução, isso acontece na evolução e que alguns elementos adquirem novas funções. A teoria evolutiva, ela vai trabalhar muito com a ideia da redundância. Então, é mais ou menos assim, olha, existem estruturas que desempenham uma função, mas elas podem ganhar novas funções. Então, não é que, por exemplo, formou uma nova estrutura para formar uma função nova. Não, essas estruturas elas já existiam. Então, elas vão acabar adquirindo novas funções, elas vão desempenhar duas funções ali, mas com o tempo elas vão se aperfeiçoando em uma delas, tá? Isso é um argumento evolutivo que é bem frequente para explicar essas questões, né? O que, quando acontece com proteínas, é comum que elas tenham múltiplas funções e funções que não estão relacionadas umas com as outras. Aí você fala assim, beleza, realmente. Você pode ter uma proteína que ela tem uma função e que acaba tendo repercussão não apenas em uma característica, mas em várias. Mas aí você faz uma extrapolação para um olho, queridão, isso aí já é, evidência. Olha o que fala. Quando diz respeito às proteínas, é comum que elas tenham muitas funções, inclusive funções que não estejam relacionadas. Beleza, evidência. Temos de fato aí uma coisa observável. Agora, dizer que, voltando ao exemplo do olho, né? Existem animais hoje que ainda têm estruturas no olho que são muito similares àquela dos nossos ancestrais. Como é que você sabe que elas são similares aos nossos ancestrais? Você observou o nosso ancestral para ver essa similaridade? Isso é evidência? Isso é fato ou é interpretação? Isso é uma interpretação.
O que é o meu fato? As proteínas podem ter muitas funções que, inclusive, não estão relacionadas, ok. Agora, você transportar isso para os nossos ancestrais e para órgãos, isso é interpretação. Isso não tem a ver com o fato, tá? Mas aqui que o melhor argumento contra o design inteligente é que toda a evidência que mostra que um grande design que existe não era tão inteligente assim. E agora é o seguinte, ó, vamos partir para agressão, vamos partir para o ataque. Vamos o quê? Não discutir ideias, vamos atacar o designer, né? Então o designer não é inteligente, é um cara burro, peraí. As coisas não estão funcionando direitinho. Esse é o argumento que ele vai chamar aqui, tá? Vai falar de uma coisa aqui no final que você já deve ter ouvido falar de bad design, mas vamos ver aqui, ó. Quando a biologia, aquela bem hard mesmo, aprofundada, né, estuda, deixa claro que ou tudo acontece por acaso, ou a pessoa que está administrando isso é meio tonta, meio ignorante, né? E esse adult person. Aí diz aqui que a evolução biológica... E você tá vendo que tá vermelho, né? Obviamente eu não concordo com essas coisas. Aí diz aqui, ó, que a evolução biológica é como tentar reformar uma casa que já está construída. Quem é que construiu essa casa? Foi o acaso? Foram leis naturais? Uhum. Você pode demolir e começar de novo, mas você não pode, por exemplo, eliminar. You can knock down a partition. Tipo assim, você não pode simplesmente demolir uma parte ou um cômodo dessa casa e colocar uma parede maior ou adicionar uma outra, sei lá, um outro cômodo, né? Você precisa trabalhar com aquilo que já existe. As diferentes áreas de trabalho vão, às vezes elas vão se overlap. Uma vai ficar em cima da outra, uma vai se sobrepor à outra, né? Como uma catedral que é construída ao longo de muitos séculos, em que cada estilo de arquiteto diferente coexiste. Então, veja que os exemplos que são usados, beleza, a gente não vai construir algo, a gente vai renovar, reformar algo que já existe, né? Isso pode demorar muito tempo, só que essas mudanças elas podem se sobrepor uma à outra, os estilos podem permanecer, né? Eu coloquei aí em laranja porque é interessante esse argumento, né? Quem foi que fez essa casa que vai ser reformada? Quem é que projetou esses cômodos, né? Vamos pensar aí. Ele continua falando, existem algumas estruturas que são úteis no momento, mas elas precisam se adaptar a uma nova era, serem remendadas, elas podem se tornar um fardo em alguns casos e até mesmo causar a extinção de algumas espécies. E aí ele vai falando aqui de algumas situações e ele fala uma parte que está em vermelho, né, que eu não concordo, diz assim, a dor nas costas, a hérnia de discos, né, hemorroida, são devidas ao fato de que por milhões de anos nós éramos quadrúpedes. E ainda... E isso ainda não era eficiente, ou seja, essa estrutura não se tornou eficiente o suficiente para que nós pudéssemos andar sobre duas pernas. Isso é fato ou interpretação? Isso é interpretação, né? Então, a dor que a gente sente nas costas, a hérnia de disco que algumas pessoas têm, é porque os nossos ancestrais eram quadrúpedes. Uhum. Aí ele fala aqui no final, para terminar essa parte, né? Tá indo aqui pro final, os últimos 2 parágrafos. A gente precisa mencionar as crianças que engasgam, né?
Algumas, infelizmente, acabam morrendo realmente porque a gente tem o seguinte, tá? Inclusive, isso dizem aí que é um bad design, né? Porque a gente tem o seguinte, aqui, quando a gente faz a deglutição, o nosso bolo alimentar ele precisa descer para o esôfago e ir para o estômago. Só que bem aqui a gente tem uma estrutura chamada de faringe. E a faringe, ela tem como se fosse uma bifurcaçãozinha assim. Então você tem a saidinha que vai para os brônquios e para o pulmão, e você tem uma que vai para o esôfago, que vai para o estômago. Quando a gente engole, a gente tem uma estrutura que é chamada de glote. É como se fosse uma válvula, que quando a gente vai engolir, a glote ela fecha a entrada para o sistema respiratório e abre para o sistema digestório. Quando a gente vai respirar, a glote fecha a entrada para o sistema digestório e abre para o sistema respiratório. A gente não consegue engolir água e respirar ao mesmo tempo, porque existe esse controle. Agora, o que ele está dizendo ele está dizendo assim é o seguinte: o fato de, por exemplo, crianças que engasgam e acabam morrendo é porque existe uma falha nesse sistema. Então, peraí, o design não devia fazer as coisas perfeitas? Mas crianças ou até mesmo pessoas que engasgam devido a essa questão não são a regra, são uma exceção. Todas as bilhões de pessoas no mundo que comem e têm o funcionamento perfeito da glote, esse sistema que é incrível. Você imagina a quantidade de partes que estão envolvidas, os músculos que estão envolvidos, o controle involuntário que eu tô falando com vocês aqui, engolindo saliva, respirando, e a glote está fazendo esse controle. Os músculos que coordenam isso, a área do meu cérebro que é responsável por isso. Então, só porque algumas pessoas acabam tendo alguns problemas no funcionamento, ou porque comem rápido, respiram rápido, seja o que for, então isso mostra que é um bad design? Até um tempo atrás falavam que o bad design era o apêndice, né? O apêndice vermiforme que fica ali no seco do intestino grosso. Mas fala, não, isso é resto de evolução, peraí, né? Qual que é a função disso? Agora já se sabe que o apêndice é importante para o sistema imunológico. Existem algumas células que vão para lá para amadurecer, para passar né? Para poderem ir pro nosso sistema imunológico para nos defender, né? Ali tem algumas bactérias interessantes também para o nosso intestino. Então, peraí, só porque eu não sei exatamente a função, ou porque essas estruturas aparentam uma certa dificuldade de funcionamento, quer dizer que o design ele não é tão inteligente assim? E é aí que entra a questão da nossa cosmovisão, né? Porque, veja, Deus criou as coisas perfeitas, mas nesses milhares de anos de pecado, existem defeitos. E que não é porque o nosso designer ele é burro ou ele não é tão inteligente assim, ele não faz as coisas com competência. Mas é porque, infelizmente, a gente tem a interferência do pecado nessa situação. E não é que Deus não deixa fazer nada, mas isso é uma das consequências, né? E lógico, e a gente aguarda um dia que essas coisas vão ser resolvidas, mas enquanto isso não chega, é uma consequência do pecado desse mundo que a gente vive. Aí agora, só por causa disso, você fala, não, é culpa do designer. Enfim, né? Ele fala assim, não é só design na anatomia ou falhas que podem ser vistas. Tem muitos mecanismos bioquímicos que que têm dificuldades, né? Ou engenharia genética, como questão de mutações e tal. Se nós vamos acreditar num criador supremo, né? Pelo menos que ele seja competente. E assim, sabe? Chega até dar vontade de a gente falar assim, né? Jesus, desce fogo do céu para consumir, né? Porque isso chega a ser uma blasfêmia. Porque, veja, enfim, já argumentei a esse respeito, né? Muitas questões estão relacionadas à consequência, à degradação do nosso corpo devido ao pecado, e não por causa do nosso designer.
E aí ele fala aqui do código genético, né? A melhor evidência para a evolução encontrada no nosso DNA. Lá vai a interpretação de novo das singularidades, né? Todos os seres vivos compartilham o mesmo código genético, isso permite a existência da engenharia genética. Um gene de um organismo pode funcionar em outro, e graças ao fato de que, por exemplo, a gente pode editar bactérias para produzir insulina humana. Então, só porque eles são similares, a única explicação possível é a evolução. Não tem outra explicação. Porque se nós temos um designer e o cara falou aqui de estilos de arquitetos, por exemplo, o nosso designer pode ter um estilo, por que não? Né? Agora, se um ser supremo criou os organismos vivos do nada, não seria mais lógico dar a cada um código genético diferente? Por que não seria mais lógico? Porque também não seria lógico usar a mesma estrutura, o mesmo molde, já que funciona em um e pode funcionar dos outros, por que eu vou fazer diferente? Né? Existem diversos modelos de carro que usam o mesmo pneu. Agora, cada carro de cada marca vai ter um pneu diferente? Se o mesmo pneu funciona para diversos carros de várias marcas, por que não usar o mesmo? Aí ele fala aqui, ó, isso preveniria que os genes entre as espécies, a transferência de genes entre as espécies, e sugeriria que todos os seres vivos fossem criados independentemente, como a Bíblia diz. Eu acho que aqui foi usado um raciocínio, né, a favor dele, porque esse raciocínio não é o único raciocínio lógico que pode ser feito nessa situação. Então, gente, veja aqui a quantidade de interpretações, né? Não sei, talvez esse professor de biotecnologia aí tenha algum ressentimento com religião, com pessoas religiosas, porque me passou aqui algum tipo de... enfim, né? Esse designer não é tão inteligente assim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da nossa série, Fato ou Interpretação. E se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários de algum link, alguma notícia, algum artigo, não sei. E aí a gente pode discutir isso melhor na próxima, tá bom? A gente se vê. Até!